Fala, meus anjões, caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que está acontecendo, eu sou a Carolis. Oi, como é que vai? Estou no quarto período da faculdade de nutrição nesse momento no qual gravo esse vídeo, este presente que agora já é passado, no dia exato 18 de março de 2025. Eu decidi vir aqui também compartilhar um pouquinho da minha história com a nutrição, porque a nutrição me salvou. Chegar mais pertinho de vocês aqui para poder contar um pouquinho da minha história. Nem sempre eu quis fazer nutrição. Aqui nesse canal eu faço vídeos sobre estudos, rotina, livros, faculdade, o que vier na minha cabeça. É mais um jeito de documentar a minha vida. E eu espero que você goste, já se inscreve, curte o vídeo também para me ajudar. Sem mais mimimi, enrolação, para não ficar muito maçante eu aqui falando, eu vou começar. Antes de tudo, antes de eu decidir que eu queria fazer nutrição, eu cresci falando que eu ia ser médica veterinária. Passei toda a minha infância, toda a minha adolescência falando que eu ia fazer medicina veterinária. Me formei no ensino médio, cheguei a prestar vestibular para medicina veterinária. Segura essa informação. No meio de todo este rolê, no meu crescimento, fui uma criança, eu acho que meus pais não podem reclamar do fato de que eu sempre comia de tudo. Nunca tive problema de comer vegetais, frutas, nada do tipo. Só que a gente chega naquela época. Foi a minha adolescência. Se estiverem vendo a luz, é meu iPad que eu tô aqui, a cola do roteiro do vídeo. Entrei naquele período, né, pré-adolescente, adolescente, no qual os hormônios estão loucos. E os meus não podia ser diferente. Quando eu falo pra vocês que eu comia bem, não era tipo pouquinho, eu comia, eu repetia, eu comia bastante. Eu era também uma pessoa que acabava consumindo bastante industrializado, então eu comia bolacha, salgadinho, refrigerante, de montes. Eu, quando ganhava um dinheirinho, eu lembro que eu ia, tipo, na vendinha da esquina, perto de casa, pra comprar pacotões gigantescos de salgadinho, 600 ml de coca, bolacha, doce, aqueles cookies Toddy, eu tenho várias lembranças disso. Isso ali por uns 13, 14 anos. E eu sentava e comia tudo de uma vez só. E foi aí que eu comecei a ganhar bastante peso. Consumia muitas calorias. Só que quando você ganha peso, não é só peso que você ganha. É várias outras coisas na bagagem. Eu também não fazia exercício físico. Eu detestava educação física. Eu pulava todas as aulas de educação física que eu podia pular, porque eu nunca fui boa em nenhum tipo de esporte. Então eu ficava tipo, que saco essa aula, não sei fazer, eu não sei correr, eu não consigo. E ganhando peso e sedentarismo, enfim, foi virando uma bola de neve. E além disso, as pessoas também começaram a comentar sobre o meu corpo. Isso é uma coisa que a gente está suscetível na sociedade de hoje, o que eu com certeza não concordo. Tudo isso foi me deixando triste comigo e com a situação, e engordar e ganhar peso, enfim. Lá pelos meus 15 anos, eu acho que essa foi um dos piores momentos que eu tive assim com o meu corpo. Eu me detestava, não gostava de mim e continuava comendo, porque comida era uma saída, assim, pra mim. Era como se eu achasse que comida ia preencher um vazio. E aí começaram muitos problemas na minha vida, mas a gente vai chegar lá. Por volta dos meus 15 para 16, eu falei, não dá mais, preciso mudar. Isso aqui tá demais, preciso emagrecer. Então eu comecei nesta vida de aprender sobre alimentação, querendo emagrecer. Entrei na academia, detestava malhar, mas eu ia. Comecei a fazer aquelas dietas malucas mesmo. Corta carboidrato, tira tudo da comida, come só salada e frango. Naquela época eu ainda comia carne. Então era tipo saladinha, frango, batata doce, não sei o que. E era isso. Isso, junto com os outros fatores, me fizeram ter o quê? Exatamente, transtorno alimentar, porque eu comia super restritivo, cortava tudo, doce, açúcar, não sei o que, não sei o que lá. E fins de semana, em outros momentos, eu surtava e comia tudo que eu via pela frente e eu tinha muitos episódios de compulsão alimentar. Eu cheguei a um ponto que eu não queria sair com os meus amigos porque eu não queria comer, porque eu ia ter que comer coisas fora da dieta, eu não queria comer. Então, essa parte eu acho que me pegou vários momentos, me roubou vários momentos legais que eu poderia ter passado com meus amigos, assim, foi bem difícil. Eu não conseguia levar aquela alimentação pra frente porque não é realmente sustentável cortar tudo e comer só salada e carne, não existe isso. Eu ficava naquele efeito de perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. E aí eu comecei a ter medo de comer, então eu ficava longos períodos de tempo sem comer, períodos de tempo de, sei lá, eu fazia às vezes
uma refeição por dia. E eu fiquei nessa até cerca de 2017, 2018, quando eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada e que daquele jeito não dava para continuar. Eu lembro exatamente dos momentos de virada de chave na minha cabeça. Um deles foi seguir uma influenciadora, sim, exatamente. Na época ela não era tão grande. Seguir ela me fez refletir em muitas coisas, porque eu me identifiquei. E no mundo saudável, ela é bem conhecida hoje em dia. O nome dela é Nath Vilaski. Se você não conhece ela é uma diva, ela é uma mãe. Neste momento, eu lembro de pensar, não, eu vou fazer as coisas diferentes. Eu vou começar a treinar de verdade, porque eu só fingia que tava fazendo academia. Começar a comer de verdade, porque comer esse tantinho aqui não tem como. E eu vou parar de ter medo de comer. Falando aqui parece que foi fácil, mas não foi. Foi um processo bem grande ali de desconstrução daquilo. Mas com isso também me veio a vontade de aprender melhor sobre nutrição. Falar, não, se eu preciso fazer isso melhor, eu preciso entender o que meu corpo precisa e eu preciso entender as coisas, alimentos, comidas, tudo. Eu vou aprender sobre para que eu possa aplicar em mim e para que eu possa melhorar disso. A partir deste momento, eu comecei a amar ir pra academia, não ficava sem ir pra academia. Comecei a me apaixonar por nutrição e pelos alimentos, e pela comida, e por ver como se alimentar é muito mais do que nutrientes e carboidrato, proteína e gordura e as coisas que você estava ali comendo. Nessa época, eu também comecei a fazer uma dieta que estava muito em alta, mas não era igual essas dietas corte tudo, não. O nome da dieta era dieta flexível, ela ainda existe hoje em dia, tem gente que faz. Você baixa o aplicativo e você conta calorias. Ajudou muito a lidar melhor com meus transtornos alimentares. E foi aí que eu comecei a estudar muito mais sobre a nutrição. Eu fiquei neste rolê por, cara, cerca de 1 ano. Só que eu comecei a ficar paranoica. Eu queria só contar caloria. E aí eu comecei a ler rótulo e ingrediente, nutriente, tudo. Então eu fiquei bem a louca dos nutrientes mesmo, da comida e tudo. Nessa época eu já tinha perdido muito peso. Quando eu comecei lá na adolescência, quando eu falei, preciso emagrecer, eu pesava cerca de 75 quilos. Depois de uns anos, quando eu comecei a fazer a dieta flexível e depois ali por 2019, eu pesava cerca de 58 quilos. Eu estava bem saudável fisicamente. Eu também comia de tudo, né? Não cortava nada. Comia pão, comia, né, queijo, as coisas, frutas, verduras, sempre comendo de tudo ali. Então tava bom. Só que minha cabeça ainda tava meio doida. E aí eu desenvolvi outro transtorno. Eu desenvolvi uma distorção de imagem. Porque por mais que eu tenha perdido mais de 15 quilos, eu ainda me via acima do peso. Então eu queria emagrecer mais. E as pessoas olhavam pra mim e falavam, Ana, chega, não precisa emagrecer mais, você tá bem magra já. Inclusive, hoje em dia, quando eu vejo as fotos daquela época, eu fico pensando, meu Deus, como eu estava magra. Que dá pra perceber, principalmente no rosto, o rosto finíssimo. Eu só fui perceber este problema de distorção de imagem em 2020 com a pandemia. Eu parei de fazer as coisas. Só para situar vocês, fiz terapia. Beleza, mas daí aonde entra o vestibular de nutrição? Vocês lembram que eu tava falando do rolê que eu queria ser veterinária? Então, em 2019, no começo, foi naquele momento que eu percebi que eu amava nutrição, que eu queria fazer isso. Eu peguei pensando, e se eu não puder fazer isso da minha vida nunca mais, eu vou virar veterinária, eu não vou poder mais fazer isso. Tive uma conversa com um amigo meu melhor amigo, e ele me incentivou muito a mudar de curso, e ele também foi uma chave importante na minha cabeça sobre mudar de curso. A nutrição mudou a minha vida por ter me ajudado, me tirado do medo de comer. Eu queria fazer isso para outras pessoas e eu queria levar isso para outras pessoas. Em 2019, eu prestei vestibular para nutrição e aí eu passei. Então eu acredito que tudo é por Deus e que tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. Fiz as pazes com o meu corpo, eu redescobri uma nutrição. Obviamente que no meio do processo a gente tem recaídas, as coisas acontecem. Tudo foi muito importante pra mim. Não consigo me ver fazendo outra coisa. E eu quero muito poder mostrar e mudar a vida das pessoas do mesmo jeito que a nutrição mudou a minha vida. O papo sobre nutrição daria outro vídeo completamente diferente. Uma coisa que provavelmente você está, tipo, as contas não fecham. Porque se ela entrou em 2020 e estamos em 2025... ela não deveria estar formada? Assunto delicado esse, hein? Brincadeiras à parte, a pandemia bagunçou a vida de todos, né? Então eu acabei me enrolando bastante. No começo de 2022 eu decidi largar tudo e ir embora. Então eu tranquei o curso e fui fazer intercâmbio. Não porque eu não gostava do curso, não me identifiquei nem nada do tipo. Mas é porque eu vi o intercâmbio como uma oportunidade única para ir. Eu voltei
pra faculdade ano passado, na metade de 2024, e agora estou terminando o meu segundo ano de faculdade. É isso, galera, a luz tá indo embora já faz tempo, e por isso eu já vou estar ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato sobre como eu entrei na nutrição. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a faculdade de nutrição em si, eu faço outro, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito tempo, ninguém vai ficar ouvindo o meu podcast sobre a minha vida. Mas se você tiver perguntas, dúvidas, qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Se quiser ver alguma coisa específica sobre nutrição, que eu falo alguma coisa de faculdade, de não sei o que, enfim, qualquer coisa, sinta-se à vontade. Você pode me encontrar nas redes sociais também, que estão na descrição. Compartilho bastante da minha rotina como estudante de nutrição. Agora eu estou começando a ver coisas mais específicas de nutrição, então é bem interessante. Eu espero vocês lá. Muito obrigada por vir até aqui. Um beijão e até a próxima!